Salve pessoal, vamos falar da energia da semana? Bom, a gente tá aí no meio do caminho, né, entre dois eclipses, lunar total em Peixes, agora a gente tá indo para um eclipse do Sol em Virgem. Então, assim, esse eixo de eclipses, né, eixo Virgem-Peixes, é um eixo que na escola onde eu estudo astrologia se chama de eixo da purificação. Então, é o momento da gente realmente purificar essas águas. Eu acho que esse primeiro eclipse já deixou bem claro, né? Tudo que a gente precisava soltar e deixar ir, romper para que o movimento do novo pudesse acontecer, mas isso tudo muito voltado para dentro, assim, muito relacionado a nós, a nossa energia, né? Por que que a gente segura tanta coisa? Por que que a gente não solta? Até que ponto a gente tá preso, aprisionado em padrão, em repetição? E ontem eu escutei uma frase maravilhosa da minha mestra em astrologia, que eu amo, Julie Marie, dizendo que esse é o momento que a gente tem que se rebelar contra a gente mesmo. E isso é genial, porque é exatamente isso, né? A gente já tem consciência para perceber aquele momento que você vai agir. E se você parar 2 segundos antes de agir, de reagir, você vai começar a se perceber e vai começar a entender qual é o teu padrão, né? Quando você ouve uma crítica, por exemplo, você vai sempre reagindo, se defendendo? Ou você para, escuta e olha para você? Sabe, essas pequenas coisas, essas sutilezas do dia a dia é que formam a enormidade da gente estar aqui, né? Passando por essa experiência na Terra. Então, a melhor forma de lidar com isso, sem dúvida, é a gente se conhecer. Mas se conhecer muito, né? Inclusive, falando desse eixo luz e sombra, a gente tem que sim conhecer a nossa sombra. A nossa sombra traz cura, a nossa sombra é maravilhosa. Quando a gente olha para ela, né? Quando a gente aceita que a gente é humano, que a gente tem defeito, que a gente erra, que a gente não tem medo de errar, de se expor, de passar vergonha, aí a gente começa a entender quão rico e maravilhoso é estar aqui, né? Poder errar é maravilhoso, poder corrigir, poder se reinventar. E isso dá uma coragem que liberta a gente de muita coisa. Olha, só sentindo para saber, vale a pena esse processo, viu? E aí, entre esses dois eclipses, no tarô, a carta da semana é um 6 de espadas. Lembrando que a gente está nesse momento numa lua em câncer, né? Lua em câncer, minguante, manancial de água. Então, assim, perceba todas essas emoções que estão vindo, porque a gente também tem Mercúrio Casime, que são as nossas ideias super iluminadas, o Sol ali bem no meio de Mercúrio, trazendo clareza para as nossas ideias. E com essa lua minguante trazendo essas emoções de câncer, é hora de entender essas emoções, dar significado e dar rumo para essas emoções, né? Essa carta fala exatamente sobre isso. Veja que tem águas turvas ficando para trás e ele escolhe levar esse barco adiante. Então, perceba essas emoções que precisam ser deixadas para trás, que precisam ser ressignificadas para você poder tocar o teu barquinho para frente. Aqui também fala da gente ficar muito preso nesses padrões que eu acabei de me referir, que esses eclipses estão falando sobre isso também, porque se a gente não escolhe tocar esse barco para frente, essa carta também fala sobre isso, sobre escolher o caminho que você vai seguir. Se a gente não escolhe, a gente fica girando no mesmo lugar, num looping que não acaba nunca, ou então fica deixando as águas te levar e o fluxo da vida aí. Não é bem assim, a gente tem que se deixar levar pelo fluxo das águas, pelo fluxo da vida, mas a gente também tem que ter propósito, tem que ter foco, tem que querer acabar com situações que não fazem mais sentido, tem que escolher acabar e romper ciclos para poder tocar o nosso barco para essas águas mais claras, mais estáveis, mais límpidas. Movimento. Essa carta fala sobre travessia e movimento, que é exatamente o que a gente está vivendo aí no meio desses dois eclipses, né? O desafio para tudo isso é constância. A gente tem que botar muita energia para conseguir perceber tudo isso que está se apresentando, tudo isso que está se movimentando, para conseguir ressignificar e dar um novo caminho para a vida. A gente tem que estar atento o tempo todo, a gente tem que estar muito firme mesmo, assim, no propósito. E botar muita energia, muita constância para conseguir fazer esse barquinho andar, né, rumo, sabe assim, ele ser guiado pela energia da nossa essência mesmo, não sobre os padrões, não sobre o que querem que a gente faça, não sobre o que o mundo e a vida esperam da gente, não. É a gente com a gente mesmo. Eu me deixando ser guiada pela minha luz interna, pela sabedoria do meu espírito, pelas águas da minha essência. É esse o lugar, é esse o caminho, sabe? E aí, como conselho, mais um 6, que é o 6 de ouros, dizendo assim que o que não tem estrutura tem que acabar. O que não tem força para se manter em equilíbrio precisa acabar. Veja que a gente tem como carta da semana e como conselho da semana 2 cartas
de número 6. O que que isso quer dizer? No tarô, número 6, os enamorados e a torre. Uma escolha precisa ser feita para romper estruturas que não servem mais, para abrir espaço para o novo. A gente tem que derrubar essa torre de cimento que a gente construiu, sabe? Que a gente ficou preso lá dentro, se sentindo seguro, porque essa segurança, na verdade, é uma ilusão, é você se mantendo aprisionado numa estrutura que faz com que você se sinta protegido, mas na verdade a vida está em outro lugar, né? A vida acontece quando esse raio cai do céu e quebra essa estrutura, faz a gente perder o chão para que a gente aí sim se levante com a força de ser quem a gente é. Esse eclipse também tá vindo, fala em Lilith, né? Que é o que a gente tem de negociável. O que é inegociável em você? Bota isso pra cima. É um processo, é um mergulho, esse momento que a gente tá passando, esse momento que o céu tá propondo, que se a gente souber se entregar, se deixar mergulhar, ir lá nas nossas profundezas e voltar, vai ser de uma riqueza, de uma imensidão e de um aprendizado sobre a gente mesmo, olha, maravilhoso. E é isso que eu desejo para vocês, que essa semana seja de muitos insights, que você possa estar atento aos seus sentimentos e a tudo que está acontecendo, para realmente conseguir ressignificar tudo isso. E eu volto antes do próximo eclipse para a gente falar, inclusive, sobre o que pode te ajudar a se conectar com esse momento, para fazer com que as energias fluam de forma mais leve e que você precise, que você consiga colocar aí na balança desse 6 de espadas toda a tua luz e toda a tua sombra e coloque elas para dançarem juntas e assim a gente vai bailando pela vida. Um beijo, boa semana.